A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima e este é o seu canal Boas Notícias e nós estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas, a lição de adultos. A lição é da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Nós estamos no primeiro trimestre de 2025 com o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E nós já estamos na lição de número 6 para 9 de fevereiro de 2025 com o assunto O Filho é igual com o Pai. O Filho é igual com o Pai. Esta é a nossa lição de hoje, certo? Por isso tem dois tronos aí, indicando o trono do Pai e o trono do Filho. Muito bem, o nosso textuário diz assim: Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1:8. Verdade Prática diz, o termo teológico Filho de Deus é título, sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Graças a Deus. A leitura bíblica em classe, a leitura que dá base a esta lição, está em João 10, 30 ao 38. E diz-nos assim: Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Graças a Deus. Para que fique melhor o entendimento desta lição, tem uma dica aqui, tanto para professores quanto para alunos. É você procurar aí não precisa ser uma enciclopédia, mas um dicionário bíblico, por menor que seja, já ajuda. Aí você procura as palavras subordinacionismo, trindade, consubstancialidade e tantas outras palavras afins que tem a ver com esta lição de hoje, certo? Muito bem. Jesus disse que aprove ao Pai ocultar dos sábios instruídos sua grandeza e revelá-la aos pequeninos? Pois que ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Pai, ou quem o Filho quiser revelar, como está em Mateus 11, 27. Aprofundemos-nos, portanto, nessa infinita graça e riqueza de conhecer o Deus Todo-Poderoso através de seu Filho, Jesus Cristo. Muito bem. A palavra-chave desta lição é unidade. Unidade. Diz-nos assim a nossa introdução. Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual com o Pai. Qual a porção? A que nós acabamos de ler, a leitura bíblica em classe, como falei para vocês, que está em João, capítulo 10, versículos 30 ao 38, tá? É dessa porção bíblica aí que a introdução está falando. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos, certo? Muito bem. Só para recapitular, o assunto é o Filho é igual com o Pai. Muito bem. Esta lição está subdividida em 3 tópicos. O primeiro é a doutrina bíblica da revelação do Filho, da relação do Filho com o Pai. A doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai.
O segundo tópico, a heresia do subordinacionismo. Vem de subordinar-se a alguém, certo? E terceiro, como o subordinacionismo se apresenta hoje, tá? Vamos tratar então disso aqui. Logo aqui no primeiro tópico, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Nós precisamos entender que quando se fala filho de Deus, já que foi dito na verdade prática que é um título, é apenas um título para entender a missão de Jesus aqui na terra. Não que ele seja inferior, porque quando se fala filho, já se entende pela lógica humana, pela forma humana de se pensar a família, que o pai é superior ao filho, claro, logicamente falando, humanamente falando. Só que humanamente falando, o pai de Jesus, por assim dizer, seria José, certo? José o carpinteiro. Mas quando falamos filho de Deus, não se deve fazer esta ilação de relacionamento familiar, de cunho humano ou no âmbito da humanidade. É apenas um título para dizer que Jesus, enquanto homem, ele estava debaixo de uma autoridade, de uma missão que ele veio para cumprir, certo? E por isso ele precisava cumprir essa missão sob orientação e de acordo com a vontade do Pai, ele aqui enquanto homem. Apenas isso. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 até o 11, nos diz que, embora ele sendo Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus ou igual ao Pai, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e a ponto de chegar a morrer em morte de cruz. Quando se fala usurpação, poderíamos trazer um significado assim. Ele não apegou-se ao fato de ele ser Deus, mas ele abriu mão da sua glória para se tornar homem, para viver com os homens, andar com os homens e morrer como os homens, certo? Foi isso que ele fez. Desvestiu-se da sua glória para nascer do ventre de Maria. Então ele não, na hora de cumprir essa missão, que desde que a humanidade pecou, Deus não foi pego de surpresa, quando o homem lá no jardim pecou, não foi naquele momento que Deus então cria o plano de salvação. A obra redentora de Cristo não foi algo pós-pecado. Quando o homem pecou, já estava tudo preparado, porque Deus, na sua presciência, já sabia que o homem pecaria. Então, Jesus é chamado de Cordeiro Morto desde a fundação do mundo, porque já sabia que o homem pecaria e um dia ele precisaria vir para morrer por esse homem. Nesse caso, Jesus já sabia que um dia ele ia ter que desvestir-se do esplendor da sua glória para vir viver aqui como homem. Nesse caso, ele não se apegou à sua divindade, ele não apegou-se à sua posição celestial e dizer, eu não vou me rebaixar, eu não vou ter um corpo de carne, um corpo limitado. Não. Ele não fez isso. Pelo contrário, ele recebeu de bom grado a missão, veio, nasceu como homem, sentiu as mesmas dores, as mesmas necessidades, as mesmas agruras, as mesmas tentações. Ele não viu isso como algo que ele devia apegar-se à sua divindade de qualquer jeito e não vir nascer como homem. É nesse sentido que a palavra em Filipenses 2, 5 a 11 nos fala que ele abriu mão naquele momento de boa parte das características da sua divindade para depois nascer aqui como homem, certo? Muito bem, isso não implica dizer que por causa desta atitude dele aceitar vir, nascer e viver como homens, entre os homens, ele era subordinado, inferior ao Pai na sua divindade, como se fosse um Deus menor. Isso não tem respaldo bíblico, tá? Muito bem. A heresia do subordinacionismo, ela já no início da igreja, lá no começo da igreja, já estava permeando, certo? Por onde a igreja estava crescendo e a doutrina cristã se formatando,
logo no início, as ervas daninhas começaram a crescer junto com a doutrina cristã. Porque a doutrina cristã não foi da noite por dia que se formou. Com o passar do tempo e gradativamente, os cristãos foram deixando os costumes do judaísmo, conforme gentios foram se convertendo, entenderam os apóstolos que não precisava impor a eles as exigências do judaísmo, então foi preciso fazer uma formatação de como seria o culto, a ceia, os costumes, a doutrina, a crença desses novos cristãos. Por isso, as cartas de Paulo, as cartas universais, tudo que tem no Novo Testamento sobre ensinos, aconselhamentos, forma de cultos, forma de disciplinar alguém que está em falta, tudo isso foi a formatação da doutrina cristã que foi acontecendo. E os discípulos então passaram a entender que cristianismo é totalmente diferente de judaísmo, certo? Porém, como disse, logo no começo da igreja, as ervas daninhas já começaram a permear por ali, trazendo algum prejuízo, trazendo dúvida na mente dos primeiros cristãos e foram sabiamente e ferrenhamente combatidos pelos apologistas da época, os apóstolos, os pais da igreja, os pais apostólicos e como deve ser também nos nossos dias. Então a heresia do subordinacionismo, Orígenes, começando aqui, né, com Orígenes, o subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai ou um Deus, com D minúsculo, um Deus secundário ou menos divino do que o pai. Isso até parece com a mitologia grega. Na mitologia grega, os deuses do Olimpo, em situações, não sei nem explicar, porque não é a minha especialidade estudar mitologia grega, mas pelo pouco que sei, o Zeus era muito promíscuo, o Zeus, que era o deus principal, e se transformava em ganso e fazia sexo com uma gansa, e se transformava em humano e fez sexo com uma humana. E aí saiu os semideuses desse cruzamento. Por exemplo, Hércules é o que fica acima dos homens, mas não tem como ser um deus, porque é mestiço. Então o Zeus teve o caso, segundo a mitologia, com uma humana e nasceu o Hércules. O Hércules era mais do que humano, mas não chegava a ser uma divindade. Então ele ficava entre os homens e os deuses. Esses que ficavam nessa categoria eram chamados de heróis. Eram superiores aos homens em força, inteligência, muita coisa, mas não podiam habitar lá no Olimpo porque não eram deuses, certo? Isso na mitologia grega. E dizer que Jesus não é igual com o Pai, de certa forma, é dizer que Jesus não tem a mesma autoridade que Deus. É como se Jesus fosse um semideus ou um herói, né, no caso aí da mitologia grega, porque Maria, humana, e Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, então ele seria mais do que os homens, mas não chegaria a ser Deus. Mas esse é um pensamento da mitologia grega, um pensamento pagão, e que muitos começaram a levar para o seio da igreja com suas heresias, querendo comparar o milagre do nascimento de Jesus, por obra e graça do Espírito Santo, com as histórias das mitologias gregas e dos heróis. Fazer essa comparação é realmente diminuir a divindade de Cristo. E isso não está correto. Mitologia é mitologia, histórias inventadas. A Bíblia é a palavra de Deus viva e eficaz. E se a Bíblia diz, eu creio. Jesus é Deus, certo? Então, os monarquianistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas, no caso de um cara chamado Ariano, são os principais representantes desta heresia de que Jesus é inferior ao Pai, certo? E o método usado por eles? Já estudamos o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus. E eles
não aceitam essa segunda parte. Tudo bem, Jesus é verdadeiro homem, mas verdadeiro Deus, aí eles caem fora. E nós precisamos entender que Jesus, enquanto homem, ele não abriu mão da sua divindade. Ele abriu em partes, em parte. Uma delas foi para poder nascer de Maria. Se ele viesse com toda a sua glória, não teria útero de mulher nenhuma nesse mundo que seria capaz de suportar a sua glória. Só nesse sentido, mas não na importância dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que Pai é mais importante que Jesus e Jesus é mais importante que... Não tem. Os três têm o mesmo peso de divindade, o mesmo valor na divindade, certo? E no nosso terceiro tópico, como o subordinacionismo se apresenta hoje. Olha, a religião muçulmana, fundada por Maomé, ou islamismo, tá? O islamismo, eles chamam Jesus filho de Maria, né? Diz que Jesus bin Mariam, Jesus filho de Maria. Eles nunca usam a expressão Jesus filho de Deus. Não usam essa expressão, Jesus filho de Deus. Os muçulmanos até creem que Jesus foi um profeta. Sim, eles creem que Jesus foi um profeta, como creem também que Moisés foi um profeta. Porém, na atualidade, eles dizem que apenas Maomé é profeta e não tem mais ninguém. Nesse sentido, termina Jesus sendo inferior até o próprio Maomé na crença deles, certo? Que Jesus existiu como profeta e cumpriu sua tarefa e fez seu papel, eles creem, mas não creem na parte em que Jesus é Deus. Ignoram completamente, certo? Muito bem. As testemunhas de Jeová, também chamada Torre de Vigia, também não crê em Jesus em pé de igualdade com o Pai, de forma nenhuma. Tanto que na Bíblia deles, eles adulteram os textos bíblicos. Na verdade, a tradução Novo Mundo está mais para uma adulteração do que uma tradução. A Bíblia das Testemunhas de Jeová. Logo em João, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e Deus era o Verbo. Eles colocam, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era um Deus. Um Deus. Um Deus. Um Deus é um Deus qualquer. Um Deus qualquer. E Jesus não é um Deus qualquer. O texto lá, e o Verbo era Deus, certo? Kai, Theos, en, ho, logos. E Deus era o Verbo, ou no português está ao contrário, o Verbo era Deus. Pronto, mas eles adulteram o texto e colocam que Jesus era um Deus, fica assim um Deus qualquer, um Deus. Não, dessa forma não. Isso é adulteração do texto, não é uma versão nem uma tradução. Eu não abro mão de dizer que é uma adulteração intencional, exatamente para diminuir a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, todas as vezes que Jesus afirmou ser o Pai maior do que ele, né, Pai maior do que eu, ele referia-se a ele enquanto estava na sua condição humana. Enquanto Jesus estava na condição humana, ele dizia assim: o Pai é maior do que eu, certo? Ele não estava falando da sua natureza divina. E vou repetir, todas as vezes que Jesus dizia que o Pai era maior do que ele, Jesus estava referindo-se à sua condição humana e não à sua natureza divina, certo? Não se tratava disso, ou como um Deus menor. Nunca foi essa a intenção. E ainda, quando Jesus mostrava a sua descendência do Pai, quando diz: eu vim fazer as obras do meu Pai, o Pai me enviou, eu não faço nada se o Pai e tal. Quando Jesus mostrava a sua dependência do Pai, ele demonstrava enquanto homem, ele também o fez para nos dar um exemplo a ser seguido. Que nós, humanos, em carne, em matéria, devemos ser em tudo dependentes do Pai.
Jesus ali estava nos dando exemplo como homem, que precisamos orar, que precisamos buscar a Deus, que precisamos ter comunhão com Deus, que precisamos depender de Deus sempre. Era para nos dar o exemplo enquanto homem. Jesus jejuou 40 dias, foi como homem. Orava a madrugada toda no jardim, foi como homem. Para dar exemplo para você e eu, homens, que nós também devemos seguir esse exemplo, certo? Agora, em João 20 e 28, depois que o Tomé chegou atrasado na reunião, que Jesus se apresentou como ressurreto, e contaram para ele, e ele não acreditou, e muita gente só chama ele de incrédulo, mas na verdade ninguém acreditou. As mulheres foram domingo pela manhã, foi para terminar o serviço no corpo de um morto, que não foi possível fazer tudo direitinho na sexta-feira. Eles não foram lá esperando encontrar Jesus ressurreto, foram esperando encontrar um morto para terminar o serviço direitinho, certo? Ele já não estava. Aí falou para Pedro e João e correram lá. Por que correram? E foram lá e tudo para comprovar, porque também não acreditaram nas mulheres. Ninguém acreditou, na verdade. Porém, o Tomé chegou atrasado e disse: eu também não acredito, a não ser que eu veja as mãos furadas, a marca do lado e tudo. E aí Jesus vem e diz para ele: Tomé, pega aqui, toca aqui, veja aqui. Seja crente, não seja incrédulo, certo? Aí Tomé, qual foi a expressão de Tomé naquele momento? Ele disse: Senhor meu e Deus meu. Olha só, Senhor meu e Deus meu, certo? E Jesus não disse: oh, para aí, que eu não sou Deus, não. Jesus não repreendeu por isso, porque ele é Deus, tá? Em Colossenses 2:9, diz o apóstolo Paulo que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Toda a divindade habita em Jesus, certo? A onisciência, a onipotência, a onipresença, a imutabilidade, toda a plenitude da divindade habita nele. Então, sobrou o quê? Deus é Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, formam uma unidade perfeita nessa divindade. Quando Jesus foi para ressuscitar Lázaro, como está em João 11:25, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem poderia ser a ressurreição e a vida se não fosse Deus? Certo? Então, mais uma vez, esse versículo é mais uma prova da divindade, da igualdade em divindade de Jesus com o Pai. Agora, claro, o Jesus, enquanto humano, submetia a sua vontade ao Espírito de Deus que estava dentro dele mesmo. O próprio Espírito de Deus que estava dentro dele, de Jesus, né, dele mesmo, ele se submetia à vontade do Espírito de Deus que estava nele mesmo, ou seja, ele submetia a sua carne à sua própria vontade divina. A própria vontade divina dele, ele submetia à sua carne, certo? Como está em Mateus 28:18, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, agora depois de ressuscitado. É-me dado todo... Mas enquanto ele não ressuscitou, estava em carne, ele era submisso à divindade que estava nele mesmo. Ora, você e eu que somos humanos, que já nascemos de novo e que já fomos transformados por Cristo em novas criaturas. Se a gente tem vontade de fazer algo que outrora fazíamos normalmente enquanto vivíamos no pecado, e não fazemos porque dentro de nós tem essa consciência transformada, esse espírito transformado, e a gente mesmo conversando com os nossos botões diz: não faço isso, porque isso não agrada a Deus, isso entristece o Espírito Santo, e a gente ouve a voz do Espírito Santo que está dentro da gente dizendo: não faça, certo? E o próprio Jesus era subordinado, nesse caso, submisso à vontade divina dessa divindade que estava dentro dele mesmo. Ok? Muito bem. Então, só voltando aqui para o assunto da nossa lição, o Filho é igual com o Pai. E o que a Bíblia diz, eu creio no que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz, eu digo. O que ela não diz, eu não digo. E onde a Bíblia para, eu também paro. Se você não vai achar referência nenhuma que venha realmente, de forma direta ou implícita, negar a divindade de Jesus. O que existe são subterfúgios e falsas interpretações que deliberadamente tentam fazer Jesus um Deus de segunda categoria.
Que Deus nos dê a graça de entender a sua palavra e possamos refutar veementemente todas as heresias. Que Deus os abençoe. Obrigado a você que assistiu. Se você chegou até aqui, obrigado pelo carinho, tá? Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente. Se você chegou aqui de paraquedas, o algoritmo do YouTube te achou e você está aqui conosco. Muito obrigado também. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a alcançar mais pessoas. Uma ótima escola dominical. Você, professor, e você, aluno, continue todos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.